Muito bem, bem-vindos ao nosso canal de podcast do Movements. Aqui é um canal que a gente fala de inovação, meta design, facilitação e ecossistemas, não é isso, Caivação? É isso aí. Hoje a gente está no nosso episódio para falar sobre liderança facilitadora. Antes de mais nada, eu vou falar para vocês seguirem o nosso canal, dar uma curtida na nossa página, está aqui no nosso Instagram. Estamos aqui com a presença virtual do Thiago Padovan. O Movements é uma iniciativa encabeçada por Caivação, Davi Moreno e Thiago Padovan. Beleza, pessoal? Obrigado. Maravilha. Valeu, Davi. Caião, vamos lá que a gente está com o nosso tempo apertado, né? Vamos nessa. A gente tem um assunto importante hoje, que é, primeiramente, né? Queria fazer um disclaimer que estamos aqui com o nosso curso de Meta Design e Facilitação, é isso. E aí, dentro desse momento de lançamento do curso, de falar sobre isso, a gente está fazendo uma série de ações iniciais para começar a levantar essa discussão e pontuar um pouco, mas afinal, que assunto é esse chamado Meta Design? E, obviamente, como essa edição do curso fala sobre facilitação, liderança e meta design, esse episódio vai ser focado nisso. A gente discutiu um pouco as relações de liderança, de facilitação, de liderança facilitadores, tem vários nomes por aí hoje, né? E como é que o meta design ajuda a gente a entender esse cenário todo. Maravilha, vamos Então, nessa. acho que o primeiro bloco, Canhão, é a gente começar a falar, afinal, o que é meta design? Boa. Das infinitas definições que o meta design pode se prestar, mas basicamente de maneira mais simples, especialmente no contexto da facilitação das organizações e das comunidades, grupos sociais, empresas, enfim, governo, o meta design tem a ver com criar o contexto para que algo possa acontecer. Então, se você quer que uma coisa aconteça, se você quer desenvolver um projeto de inovação na sua empresa, tá, qual é o contexto para isso acontecer? Eu quero desenvolver a cultura da empresa para acolher questões de diversidade, por exemplo. Tá, qual é o contexto que isso tem que existir para que isso possa acontecer? Se você quer fazer um processo de facilitação para a construção de políticas públicas de grande escala envolvendo o público, qual é o contexto que você tem que criar para que isso possa acontecer? A ideia é que se você se dedica com tanta criatividade para desenvolver esse contexto, o que você está de fato querendo construir, a política pública, a transformação cultural, o projeto de inovação, o que quer que seja, ele acontece de maneira muito mais interessante, adequada e muitas vezes até do jeito que você gostaria que acontecesse. Então tem a ver com pensar metodologias, tem a ver com pensar como se organiza esse grupo social que está ali envolvido e tem a ver com uma série de práticas, como a gente vai falar aqui, que são as práticas que permitem que esse contexto seja um contexto acolhedor, um contexto que opere no sentido de construir-se comunidades e que a comunicação aconteça de maneira fluida, rápida, simples, dentre outras coisas. Claro que o meta design tem outras definições, como você sabe, né, Davi? Mas sim, a relação basicamente é sempre com o contexto. Vou dar só um exemplo completamente diferente de como pode ser utilizado o meta design para entender a extensão do conceito, né? Meta design também pode ser utilizado para aquilo que o pessoal chama de projeto paramétrico em arquitetura, por exemplo, né? Em que você vai, em vez de você desenhar o edifício que você vai construir, né, o prédio que você quer construir, ou a região urbana que você quer fazer a interferência urbanística ali qualquer, você programa um computador para o computador gerar uma série de opções e você observa qual é a opção mais interessante, vai selecionando e reinsere aquilo no computador. O computador vai trabalhando em cima dessas opções, desenvolvendo uma opção que foi parcialmente criada por você, parcialmente por ele. Então, onde está o meta design? Você criou o contexto em que era possível fazer esse projeto, nesse caso, programando o computador. E tem um monte de outras abordagens diferentes, mas basicamente é isso, né? O meta design te convida, você tem uma tarefa a realizar, digamos assim, se afasta um pouquinho dela e observa o contexto onde essa tarefa vai acontecer. Por outro lado, os objetos que vão ser criados ali também participam de um ecossistema mais amplo. Esse afastamento também te permite ver esse ecossistema mais amplo. Então, o meta design oferece uma série de ferramentas para entender esse contexto, atuar nesse contexto, atuar em ecossistemas, entender o ecossistema. Boa. O Caio, você puxou esse lance do meta design e o projeto paramétrico, né? Historicamente, o meta design tem origem na arquitetura, no urbanismo, né? Nesse ambiente. E acho que muito também do seu trabalho é fazer essa transposição para outros contextos. Sim. E aí, quando você começou nessa explicação inicial, eu fiquei pensando se... Quando a gente faz essa aproximação do meta design no contexto organizacional, ser quase automática a associação com a liderança. Quando a gente fala de criar o contexto, posso pensar como é quase natural que a liderança é esse lugar que cria esses contextos organizacionais? Perfeito, Pois é, é até interessante a gente questionar o próprio conceito de liderança, né? O que é a liderança, né? Então, quando a gente fala a respeito de um organograma de uma empresa, e você imagina o que você está escutando, já está imaginando aí a árvore, né, que é o organograma, né? Está lá
a alta liderança, teria um segundo nível de líderes, que tem vários nomes, pode ter CEO, diretores, VP, sei lá, depende da estrutura organogramática, isso vai mudar, né? Mas você tem uma árvore, basicamente, né? Com uma alta hierarquia, uma baixa hierarquia, e você vai distribuindo ali as cadeias de comando e controle, né? Agora, quando você fala de liderança, e essas pessoas, ou seja, o cara que está acima de você na hierarquia organizacional é o teu chefe. Quando você fala de liderança, é uma coisa um pouco diferente. Pode ser, de fato, quem está acima de você na hierarquia, mas pode ser alguém que está no mesmo nível hierárquico que você, mas que assume um papel de liderança. Que é aquela pessoa que puxa aqui, fala, nesse momento, claramente eu estou sendo liderado pelo Davi. O Davi é que está puxando esse podcast aqui, ele que está... E eu estou seguindo as dicas que ele me dá, né? Em outros contextos pode acontecer a mesma coisa. Uma pessoa que, em tese, estaria num outro nível hierárquico está liderando alguém que estaria, em tese, acima daquela pessoa. Isso pode acontecer. E é aí que acontece, de fato, assumir essa liderança. Quando a gente faz um espelhamento entre essa liderança e a chefia, coisas interessantes e coisas estranhas e talvez não tão legais aconteçam, né? Como você disse, que então quem lidera é o chefe, ele tem poder de comando. E a facilitação, se a gente for falar um pouco de facilitação, é exatamente perceber que não é bem isso. Não é um comando, você não está mandando alguém fazer. Você está, de novo, propiciando que a coisa possa acontecer. Você está criando um contexto onde a coisa possa acontecer, né? Então, essa transição, como você falou, né, do meta-design, da origem no design, da origem de projetos de imobiliário mesmo, de urbanismo e arquitetura, essa transição para pensar organizações tem a ver com isso. A gente sai um pouco das técnicas de desenho, de controle da matéria, digamos assim, para a gente começar a pensar como é que a gente... trabalha com pessoas e as pessoas são a própria matéria desse processo. Então, uma pessoa trabalhando com a outra e como é que a coisa pode andar. E aí a figura da liderança aparece. É a figura de quem vai, digamos assim, entre aspas, puxar o coletivo para que algo aconteça, né? Boa. Então, nesse ambiente organizacional, trabalhar nessa noção de liderança, com chefia, essas intersecções, tem a ver também com o trabalho de cultura organizacional, de transformação de mentalidades dentro do ambiente de trabalho. Sim. E aí, se a gente fala também de cultura, a gente vai falar de aprendizagem também. Então, esses campos semânticos vão se sobrepõem. Inclusive você, né, Davi? A gente se conheceu justamente num contexto de aprendizagem e a maneira como você vê isso, né? Como é que você vê essa relação, né? Justamente entre a figura do líder e talvez uma sala de aula o professor ou o docente, né? E outras figuras em outros contextos, né? No processo de facilitação, o próprio facilitador. Como é que você vê isso? Até é uma reflexão constante, assim, né? Eu conheci a palavra facilitação, dentro do contexto de aprendizagem. Então, olha só. Naquela época a gente se conheceu, que estava trabalhando no Senac, era uma busca de dizer que o professor, naquela etapa a gente usava a palavra mediador, né? Mediador. O professor é um mediador dos processos de aprendizagem, né? Ele está ali nessa chave entre o conhecimento, ou a prática, ou o saber, ou o fazer que o aluno quer acessar. Tem essa parte mais experiente da relação que vai conseguir fazer essa mediação, né? Perfeito. Nesse trabalho aí, que já vou fazer esse link, né? Nesse trabalho de pensar a educação na chave da inovação, que foi aquele projeto que a gente trabalhou junto e tudo, essa palavra facilitação começou a aparecer, né? Como essa pessoa que domina também algum ferramental, né? Seja ela uma ferramenta cognitiva ou algo que pudesse, de fato, ajudar num trabalho de grupo, assim como a gente conhece ferramentas no universo do design thinking, né, de frameworks, etc. Desenhar dinâmicas de grupo, mas essa pessoa que está nesse processo não só como um mediador, né, mas como uma espécie de guia do processo, que fica mais preocupado em como a coisa está rolando do que, de fato, o conteúdo em si, né? Então, essa relação que eu faço do professor como facilitador, eu acho que não é uma transformação, né, do professor como facilitador, mas que essa visão de poder atuar como um facilitador quando o professor tem a liderança da sala de aula, nessa perspectiva que não é o líder-chefe, é o líder facilitador, eu acho que faz muito sentido. Eu não vejo que é uma substituição, porque eu acho que o papel do professor é fundamentalmente importante, né? E a gente vê em várias iniciativas dessa, principalmente ancorada no design, na inovação, metodologias ágeis, universidade corporativa, que pegam um instrutor, um professor de um curso, simplesmente chama de facilitador, mas o cara está lá na aula, ou dando uma aula palestrinha, né? Ou ele abandona a figura do professor, também detentor do saber da experiência, para apenas propor dinâmicas e atividades no grupo. Né? O que também eu acho que não é uma... Não é lá nem cá, né? Não é lá nem cá. Né? Às vezes é importante o professor assumir o ar professoral, porque ele está naquela chave, porque ele sabe alguma coisa que os alunos não sabem. Sim. E às vezes ele vai ter que parar e dizer o que deve ser feito. Sim. Fala-se muito nessas práticas educacionais mais ligadas à autonomia que a demanda pela aprendizagem tem que partir necessariamente sempre do aluno. E aí eu falo, é bom que isso aconteça, mas sempre
claramente um professor, né, um docente, um educador, observa os seus educandos, né, os seus aprendizes e percebe que eles estão entrando numa cilada. Exato. E estão querendo coisas que não vai fazer bem para eles. Bom, pessoal, não precisa nem dar exemplos, tanta coisa. De drogas até estudar coisas que são becos sem saída, no sentido cognitivo mesmo, né? E, muitas vezes, sendo um par mais experiente, esse cara que conhece mais, ele pode falar, pessoal, um minutinho, deixa eu contar uma história para vocês. No sentido de contação de história, um pouco, né? Tinha um Rocha, né? No pé da árvore, senta aqui, vamos bater um papo. Exato. E aí ele apresenta algum conteúdo que o aluno não estava ainda, entre aspas, preparado para escutar, mas talvez seja um momento importante para ele fazer aquela intervenção. E essa capacidade, né, Davi, de você oscilar entre papéis que são ligeiramente diferentes, né? O detentor de saber, o cara que sabe, conhece muito mais coisas, tem mais tempo de vida, mais tempo de planeta, né? Ele pode assumir esse papel de quem vai fazer uma palestrinha, que eu estou fazendo agora aqui. Estamos aqui fazendo palestrinha. Vocês estão em casa e vocês não podem interferir no que a gente está falando. Vocês podem mais mandar comentário depois, né? Vocês estão assistindo, então acho que está valendo a pena. Ou oscila para o papel do cara que se retira, cria um espaço vazio e convida as pessoas a se colocarem naquela situação. Né? Tem pessoas que fazem esse tipo de provocação, em facilitação mesmo, que é criar um espaço completamente vazio. Olha, vou falar nada, é com vocês. E justamente aquela sensação de vazio que aparece acaba convidando as pessoas a fazerem outra coisa. E no meio do caminho tem as N técnicas diferentes de facilitação que envolve você propor uma atividade para aquelas pessoas e nessa atividade algo começa a acontecer e você vai percebendo as oportunidades de fazer tipos diferentes de intervenção ali. Né? Sim. Esse professor pode ser o arquétipo do velho, né? O velho aquela pessoa, né? Um ancião que sabe tudo. Que é aquela imagem clássica quando a gente pensa no mestre oriental, né? Sim. Até a pessoa que veio antes, né? Exato. Mas o que eu acho interessante desse ponto, né, para fechar esse lance da educação, que quando eu comecei a pensar sobre facilitação, naquele projeto de trabalho junto, que isso é uma abordagem possível, inclusive para o docente conseguir se utilizar dessas ferramentas, né, dessa abordagem, mas que a facilitação pelo meta-design tinha algo diferente. Então, tem N escolas de facilitação que a gente sabe, né? Desde Art of Hosting até aquela facilitação do mundo do design, assim, né? Do sprint de design e tudo. N abordagens, mas a perspectiva que eu via diferente na facilitação pelo meta-design é que ela intencionalmente convidava a essa mudança de papéis. Intencional, esperada, né? Desejada, né? E até, inclusive, quando a gente vai falar dentro do meta-design, que é uma ferramenta, que é falar sobre o facilitador, né? Sobre o jogador, sobre o árbitro, sobre o inventor. Sim. Como eu intencionalmente convido as pessoas a mudarem de papel e proporem só suas realidades e não só jogar. Que horas que elas vão ter que estar só jogando aquele jogo que eu criei, que horas que elas podem participar num outro patamar. Não, fundamental, né? Parte do entendimento desse contexto que você pode criar como meta-designer, né? Que é a pessoa que cria o contexto, é justamente mapear esses papéis diferentes, né? Até em você mesmo, né? Tem o momento da palestra, como docente, né? Um professor. Momento palestrinha, momento atividade, momento vazio completo, e são papéis diferentes em você. Até o papel que o aprendiz pode ter. E nessa comutação, nesse jogo de papéis que vão andando para lá e para cá, não é improvável, na verdade é muito provável, que o aprendiz vire um professor para o próprio professor. Então, quando eu falei que assim, professor, a pessoa mais velha, vê lá um beco sem saída, né? E tenta apresentar um ponto de vista, você está se metendo no beco sem saída. É bem possível que o aprendiz fale, professor, mas eu estou vendo isso. E você vê que, na verdade, não é um beco sem saída, é um túnel que abre outro lugar. Você fala, nossa, perdão, não tinha visto. Você mesmo com a tua experiência maior, com aquilo que você viveu por mais tempo no planeta, aí, você não viu aquilo que o aprendiz está vendo. E aí você aprende naquela hora. Eu sempre falo, né, que se você se coloca no lugar de facilitador, mesmo como educador, você aprende pra cacete numa sala de aula. Você, como educador, né, você sai entendendo o mundo com muito mais sofisticação. Quando você pensa em organizações, não sei se você já ia fazer a passagem, né, Fran? Boa. Cara, na minha mente. Então vamos lá. Vamos nessa. Na passagem para organizações é parecido também, né? Quando um liderado questiona um líder. Ou numa hierarquia mais rígida, quando um chefiado questiona o seu chefe. O pessoal fala a distância do poder, né? Como a capacidade de questionar um superior. Existe ou não existe uma organização? Então, fala-se muito no Brasil aquela coisa, né? Que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é um resumo do sistema hierárquico rígido, né? Então, se a pessoa é soberana, ela te manda e você assume a ordem que foi dada e você cumpre.
o que o meta-design pode fazer é convidar você a perceber que, especialmente o líder, se colocar numa posição de aprendiz. E falar assim, talvez o meu liderado, talvez eu como chefe, né, no sentido da hierarquia mais tradicional, o meu chefiado tem algo para me mostrar que eu não sei. E eu não preciso, mais ainda no contexto organizacional. Quando você sai do contexto educacional, vai para o organizacional, mais ainda essa comutação de papéis é mais dinâmica e mais rápida. Afinal, você está lidando com todos adultos ali, são pessoas, né, que são pessoas que trabalham numa mesma organização, e não é improvável que o liderado ou o chefiado tenha mais experiência que o chefe. Ou o líder. Isso não é um problema. Contanto que esse líder saiba que ele pode se colocar numa posição de aprendiz. E isso não quer dizer que ele perca a capacidade de liderança dele. Muito pelo contrário, a capacidade de se manter numa posição de liderança, mesmo admitindo publicamente que ele não entende daquele assunto que está em jogo ali. Né? E aí quem vai indicar caminhos é justamente o coletivo. Não é nem um indivíduo isolado, é o coletivo pensando junto, pensando como essa mente coletiva que pensa junta, que vai indicar caminhos que aquele líder sozinho, né, na posição de pensador, né, lá trancado no escritório dele, tentando chegar numa solução que vai aparecer. Rapaz, sai do escritório, chama a tua equipe e vai bater papo. Boa. Constrói uma situação de conversa e nessa conversa é que você vai, de fato, ver a saída, ver a decisão que você tem que tomar. Né? E isso aí pode acontecer tanto para uma equipe de trabalho, que tem uma liderança estabelecida dentro de uma área qualquer, até o líder pensando enquanto organização, enquanto sistema, e ele como se relaciona com outras empresas de um ecossistema maior, por exemplo. Né? Perfeito. É um fractal essa postura. Né? Perfeito. Exatamente. Pensando em escalas diferentes, né? Você mesmo fala disso, né, Davi? Pensando na equipe, pensando na organização, pensando no ecossistema, essas 3 escalas. Né? Você que puxa isso. É um fractal mesmo. Então, aquilo que você faz na tua equipe, você pode começar a pensar para a organização como um todo. Então, se o cara é um CEO de uma empresa, como ele promove uma cultura de facilitação naquela empresa, para que até a empresa desempenhe melhor. Então, pensando naquela coisa que eu falei mais cedo, né? O que é o meta-design? É você criar o contexto para algo acontecer. A ideia é que, quando você faz isso, você não tenha mais trabalho, você tenha menos trabalho. Seria mais simples, mais rápido, mais simples, né? mais imediato o processo. O que quer dizer imediato? Sem mediação, sem etapas intermediárias. E a gente vê isso nas organizações, Davi, você sabe disso, que é o lado horrível do fractal, que é o famoso paradoxo de Zenão. Né? O Zenão, ou Zenon, né? Que é esse pensador da antiguidade, que falava assim, tem um paradoxo na racionalidade. Né? Então, você tenta analisar as coisas, você sempre vê mais detalhe, como se o mundo fosse um fractal. Esse é o lado B, o lado não tão legal do fractal, que quanto mais complexidade você quiser colocar no sistema, você encontra. Quanto mais etapas intermediárias você coloca mais etapas. E isso é infinito. E é um truque que a razão truca na gente mesmo. A gente começa a rodar em círculos parado porque não consegue evoluir num projeto. Qual que é o fractal do bem, digamos assim, que você falou? É quando você percebe que as ações na microescala que você faz, ali na tua equipe, o jeito que você atende um telefone, o jeito que você conversa com os seus liderados, ela é parecida do jeito que você trabalha na organização como um todo. Que é o quê? Um CEO, no lugar de ir para o seu resort, ou sei lá, para onde vão os CEOs fazer suas decisões estratégicas, né? Imagina, o resort não é pau, vai para sua mansão, sei lá o quê. Em vez de ele ir para a mansão se trancar e ficar pensando, sai da mansão, amigo. Vai lá para o chão de fábrica e vai bater papo com quem está ali para ver o que está acontecendo. Vai falar com os seus liderados imediatos ali para ver como é que eles estão trabalhando. Vai conversar com as pessoas. E aí, como se fala, né? Falando um pouco de método, uma vez eu estava discutindo com uma pessoa de muito destaque nesse mundo colaborativo, ele falou, Caio, não precisa de muito método, é só juntar as pessoas e sair falando. Aí eu respondi para ele, é claro, é que nem você quer fazer uma feijoada. Você pega todos os ingredientes, joga na panela, põe no fogo e está tudo pronto. De uma vez só, não tem sequência, não tem nada, não tem descascar, não tem... Não, bota tudo junto na panela e liga o fogo. Exato. Vai sair feijoada bonita, né? É a mesma coisa que a facilitação. Sim, tem método. Tem momentos para fazer tipos diferentes de atividade, em sequências diferentes, grupos pequenos, grupos de média escala, grupos de grande escala, e aí que está o pulo do gato. Né? Essa metodologia, depois que você também... Ela se inicia muito com uma aprendizagem, quem aprende essa metodologia. Né? Metodologia como conjunto de métodos. Né? Você inicia a aprendizagem da metodologia muito de maneira mais formal, mais mecânica, percebendo... de fato, os nomes para cada tipo de dispositivo, cada ferramenta, para você poder atuar em grupos. Né? Mas, como você mesmo percebe, Davi, até queria ver a sua perspectiva sobre isso, depois de um ponto, aquilo fica intuitivo. Você não precisa mais ficar separando. Você percebe o momento em que você tem que transitar de um modo de intervenção para outro modo de intervenção, de um jeito de falar para outro jeito de falar. Né? Perfeito.
Esse lance da facilitação que você estava falando, eu estava lembrando do nosso conceito autoral, da facilitação como ovo. Como ovo, bonito. E aí que é uma coisa, pensando no meta-design e facilitação, para mim também foi um desvelar, assim, tirar o véu de algumas camadas. Todos os treinamentos tradicionais que eu fiz de facilitação, as facilitações que eu participei, aquelas que eu fazia no início da atuação, às vezes olham também esse conjunto ferramental, esse método de conversa como uma iniciativa isolada, né? Então, que eu vou estruturar, eu sou um CEO, eu vou para o senhor da fábrica, eu gostei, Caio, você me sensibilizou, vou fazer isso na minha empresa amanhã. Vou contratar os meninos para fazer um workshop, para a gente ter umas ideias. E aí faz um workshop sobre como se aquilo fosse resolver todos os problemas, desenha aquelas atividades, chama as pessoas e leva aquilo como uma ação pontual, né? Mas em torno daquele workshop tem todo um contexto que tem que se armar e tem que ser construído. Acho que é isso que você fala da feijoada, né? Eu entendo dessa forma. Exato. Você tem que construir o andaime para subir o prédio no meio, se você essa linguagem. E aí a gente brincou da figura do ovo, né? Tem facilitações que são como diria Price, né? Quando fala das cidades, a gente fez essa livre associação, você está lendo aqui. Mas tem facilitação que é como um ovo cozido. Eu tenho um núcleo, um evento de facilitação muito claro e definido, e eu tenho um entorno definido também. Eu tenho uma fronteira, uma borda, stakeholders já pré-definidos, e aquilo pode correr muito bem, pode ser uma ação mais pontual. Mas no decorrer do dia a dia, aquilo pode mudar. Pode ser um ovo frito, porque eu tenho um centro definido, mas o algo está mais espalhado. Né? E esse contexto, essa meta-facilitação, acho que é o pulo do gato da facilitação no meta-design, né? É maior, envolve mais gente, tem mais trabalho. Agora, pode ser tudo misturado, pode ser um grande ovo mexido. Ovo mexido, em que a facilitação acontece, a meta-facilitação acontece o tempo inteiro. E aí, vou tentar fazer o link com o desafio que você jogou para mim, né? Essa fluência, talvez, com o método, ou a gente conseguir ser mais natural no que é intuitivo, no que é um trabalho parado e ponderado de planejamento, essa mudança entre essas duas chaves, ela é mais exigida nesse contexto de mistura, né? Em que eu não tenho um processo começo, meio e fim detalhado, mas quando a facilitação faz parte de um cotidiano de projeto. Perfeito. Né? E aí, talvez seja o que seja mais importante para o líder facilitador, pensando no líder como o cara que está na organização, né? Porque ele não vai estar facilitando um workshop, ele está facilitando um contexto que é difuso. Que é misturado, né? E aí, quanto mais ele se põe nessa predisposição, mais natural vai ficar para ele entender, opa, agora eu preciso mudar de andar. Agora eu estou falando desse conteúdo, eu preciso olhar na perspectiva da metafacilitação, o contexto que está aqui, né? E isso vai acontecer na medida que vai se apresentando para ele, né? Eu fico pensando também numa provocação constante que você faz, né, de pensar sobre a lógica de lidar com umas coisas como elas se apresentam ou da representação que a gente faz, né? Eu fico pensando usando o Waze, assim, né? O Waze dá toda aquela representação do mapa para nós, né? Você já percebe o caminho que você tem que percorrer. E a gente perde um pouco a capacidade de lidar com a estrada como ela se apresenta para nós, né? Então, às vezes, soltar um pouquinho o mapa ajuda a gente a ler o território. Opa, aqui tem uma lombada, aqui vai ter uma curva ali, que aqui mudou o terreno, então eu vou responder dessa forma, né? E no dia a dia da organização pode ser algo desse tipo, né? Perfeito. A gente está disponível para lidar com as situações de interação social, de inovação, de criação de contexto, a partir de como as situações se apresentam para nós, e não como eu, CEO, na minha mansão, projetei que seria a realidade. Isso gera frustração, gera incômodo, gera autoritarismo, né? Muitas vezes o CEO vem com uma lógica feita, pessoal, agora vamos trabalhar com OKRs, vamos trabalhar com scoreboards aqui, e essa é a metodologia, a gente vai trabalhar dessa forma. Caio, você vai entregar isso, fulano vai entregar aquilo, e já desenha todo um planejamento em um contexto social diferente. E aí tem um problema aí, que a provocação que eu faria para quem está num nível mais alto, hierárquico nas empresas, é que não só gera desconfortos e autoritarismo, gera ineficiência organizacional. Você vai ter mais problemas na empresa, você vai ter menos lucro, você vai demorar mais tempo para entregar projeto. É uma questão de eficiência. Um jeito que a gente até fala por aí, né? Incrementar a capacidade de facilitação e de colaboração numa equipe, numa empresa, não é só uma questão de bem-estar, que também é uma questão de bem-estar e saúde mental, também tem a ver com isso. Mas, fundamentalmente, é formar equipes de alta performance. E alta performance não aparece porque as pessoas estão... Aquela coisa, acorda às 6 da manhã, come o seu shake e depois vai trabalhar feito um louco, né? Não, a alta performance vem porque as pessoas entenderam onde elas estão, elas são capazes de atuar de maneira orgânica umas com as outras, né? Então, por exemplo, você falou a respeito do ovo cozido, ovo frito, ovo mexido, né? Eu poderia... E aí, onde está a facilitação, né? Eu posso fazer também um paralelo com uma família disfuncional, né? Uma família violenta, que todo mundo quebra o pau o dia inteiro, mas de vez em quando tem uma DR.
Tem uma ideia. E essa era a minha família. Inclusive, posso falar porque eu de casa que minha família era assim. Já passei era por um isso. quebra-pau o tempo... Quem não, né, pessoal? Aquele quebra-pau o dia inteiro, mas de repente tinha uma grande DR em que a gente falava tudo. Meus pais, nessas horas, até atuavam como facilitadores. Mas quem vai falar? Não você. Mas você disse outra coisa. Sabe aquela coisa de quase que mediação, né? No estilo de facilitação e mediação. E aí todo mundo chorava, uma catarse emocional. A gente te ama, né? Aquela coisa linda. 20 minutos depois, estava no quebra-pau, jogando louça no chão, sei lá o quê. É o que acontece nas empresas. Você faz um momento lindo de retiro espiritual para você fazer uma integração da equipe. Planejamento estratégico do ano. Planejamento estratégico do ano. Volta para o dia a dia, é aquele mando, desmando, ninguém se comunica, ninguém fala nada, não se entende. Manda um e-mail e acha que o e-mail vale por telepatia, né? WhatsApp. Mas, eu te mandei uma mensagem, mas eu não li, né? Aquela coisa. Aconteceu com gente, inclusive recentemente, as trocas de mensagem confusas, né? E o que seria o ovo mexido, né? Que está tudo misturado. É quando o tempo inteiro as pessoas estão preocupadas com as consequências do que elas estão dizendo e estão falando de maneira para construir um contexto adequado. Isso não quer dizer você sempre falar bonitinho, né? Sempre com a mão no coração e falando coisas lindas. Não é isso. Você pode até ser veemente na sua intervenção, mas é uma intervenção consciente do seu impacto e consciente do que está se criando naquele contexto. É isso que é o ovo mexido, né? Que a facilitação não se distingue do dia a dia da empresa. Está tudo misturado ali, né? E tem a ver com um processo de maturação. Eu posso dizer que tem organizações menos maduras para um contexto de alta performance, de colaboração real, e uma empresa super madura. Caminho, né? E é um caminho. E aí tem que testar, tem que fazer. É um caminho que tem que ser vivido. Né? Boa. Ô, Caio, nessa chave aí da gente falar sobre o que aconteceu, rever, fazer esse caminho, tem para voltar na sua primeira colocação, né? Para a gente ir também caminhando para o nosso final. Tem uma grande diferença de eu colocar várias pessoas para trabalhar junto e elaborar junto com as pessoas, né? Que perfeito, você falou. Perfeito. Tem uma coisa que a gente provoca muito o pessoal, que é a diferença de cooperar e colaborar. Né? E o que é elaborar junto? Né? Vamos falar do cooperar primeiro, né? Que é o lado que, enfim, as empresas operam, até nas escolas isso acontece, nas organizações do governo, operar. Operar é ópera, no sentido de obra que vai ser feita. Né? Daí que vem a palavra operar, operário, operação de uma empresa. Qual é a operação? Tem que desenhar a operação. É um método claro, bem definido, com resultado previsível. Então, acontece uma fábrica, por exemplo. Por isso que o trabalhador da fábrica é chamado de operário. Ele opera uma máquina para gerar um resultado previsível. Que colaboração? Operar é trabalhar, mas laborar também é trabalhar. Só que é um outro tipo diferente de trabalho, que é o trabalho de laboratório. Que é o quê? É um experimento. Nós vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu imagino que o resultado vai ser esse, mas pode ser outro. E ninguém tem uma síncope nervosa quando o resultado é outro. Né? Fala que absurdo que vocês não chegaram no que foi previsto. No contexto de inovação, não chegar no que foi previsto é visto como uma vantagem, não uma desvantagem. Então, é bom que você não chegue no resultado previsto. Né? Porque você aprende algo nesse processo e percebe uma nova oportunidade. Então, o que é colaborar? O que é cooperar? Cooperar é você seguir a regra, o que está sendo proposto, ter uma operação, ter uma sequência, ter um processo definido, você chega do começo ao fim. Maravilha, você vai operar bem? Vai. Isso é um trabalho que pode ser feito por máquinas. Okay? A operação, basicamente, o que foi a indústria? A indústria foi um processo longo, de 200 anos. A industrialização, o que foi? Converter o trabalho manual, que é feito por um ser humano extremamente inteligente, num trabalho feito por uma máquina burra. E quando você pede para seres humanos se comportarem como máquina burra, você está desperdiçando alguma coisa, né, amigo? Com certeza. É por aí que está indo. O que é colaborar? Colaborar é um contexto de laborar ou elaborar junto, que é elaborar uma coisa nova, inventar uma coisa nova. É aí que você está usando a potência do ser humano. Então, pessoal, se você é capaz de formalizar um processo de maneira tintim por tintim, explica para uma máquina. E está cada vez mais fácil fazer isso com inteligência artificial, inclusive. Agora, se você está querendo criatividade das pessoas, fazer o inusitado, o novo, uma elaboração, um laboratório, uma experimentação, por favor, você tem que criar um contexto que as pessoas possam errar, que elas possam ser criativas, que elas possam se enganar, que elas possam tentar coisas diferentes, cujo resultado não é muito claro. E, eu não tenho espaço para isso na minha empresa. Então, provavelmente a sua empresa está obsoleta. Se você não é capaz de criar esse espaço de laboratório, de elaboração, de colaboração na sua empresa, provavelmente sua empresa vai ser substituída por uma outra empresa que automatizou os processos que você está tentando vender como eficiência. Boa. O Caio, nesse contexto de cooperação, esses métodos, essas técnicas, sei lá, de gestão de projeto, podem parecer que vai muito bem. Eu faço tudo planejado, desenho, tem lá o roadmap bonitinho, tem os dados, cronogramas, as entregas fechadas, né? Mas se eu for trabalhar numa lógica colaborativa, não vai ser o tocador de bumbo PM que vai dar conta. Perfeito. É aí que entra a necessidade da facilitação ser aprendida e desenvolvida como prática, como método. Perfeito. Né?
como abordagem de lidar com esse coletivo, né? Sim, sim. É uma mudança de postura mesmo. De postura, aí o pessoal fala muito de mentalidade, mindset, por aí vai. Então, aí é uma postura frente a como as coisas acontecem. Então, não há nenhum problema em planejar. Não há nenhum problema de desenhar um processo, nenhum. O problema está você se agarrar nesse processo, nesse caminho e falar, só assim é permitido. Qualquer desvio vai ser visto como um problema a ser corrigido. Aí que está o problema. Que é um dos convites do meta-design. O meta-design trabalha com uma coisa chamada complexidade. O que é complexidade? Complexidade é uma coisa que não pode ser reduzida. Não dá para explicar uma árvore como ela é. Ah, claro que dá, para tirar foto, desenhar. Claro, é sempre o que a gente chama de redução. É uma redução. Estou simplificando para poder entender. O que é normal, a gente faz isso o tempo inteiro, inclusive a linguagem é isso. Está tudo bem. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente nunca consegue ver a complexidade do jeito que ela é mesmo. Eu sempre estou vendo uma representação dela. Tudo bem. Qual que é o problema? O problema é você se agarrar na apresentação e falar assim, só essa representação vale. Qualquer outra está errada. Aí que está o problema. Eu chamo isso de meta-redução. É quando você pega uma redução e fala, só ela serve. Agora, pessoal, que empresa que não faz isso? A gente chama, inclusive, isso de política da empresa, legislação da empresa. Inclusive, o próprio sistema legislativo, o sistema que a gente vive hoje, o sistema jurídico que a gente vive, é uma cristalização de uma redução. Eu falo, não pode mudar. Aí alguém questiona, tanto que a inovação, por princípio, ela é ilegal. Ela é ilegal. Essa foi combinada. Foi combinado. E pior que não foi. Boa. Maravilha. Então, como é que a gente liga esse contexto? Vamos planejar? Vamos. Vamos tentar cristalizar alguma coisa? Vamos. Claro, pessoal, é importante você fixar algo, né, à sua volta, senão você enlouquece. Sim. Tudo muda no tempo inteiro, você pira, não tem como. Sim. Agora, quando acontecer um desvio, acontecer um caminho diferente, em vez de você entender como desvio, como uma coisa que está te tirando de um caminho, você fala, opa, alguém pode estar abrindo um caminho novo. É tipo aquele aluno que eu falei para ele, olha, você está num beco sem saída. E aí apresenta um monte de informações sobre o mundo para provar para ele que é um beco sem saída. Ele fala, não, professor, vem cá olhar do ângulo que eu estou olhando. Eu falo, nossa, tem um túnel, tem uma saída pelo outro lado. Eu não tinha visto. É isso que o líder tem que ser capaz de fazer. Fala assim, tá, eu não estou vendo, mas vou aceitar. E é possível que, inclusive, esse túnel seja o túnel de saída da encrenca que você está. Total. E tem uma relação, talvez, com uma briga eterna com o controle do processo. Então, talvez, em algumas fases, o líder permite essa elaboração, mas quando chega num estágio avançado, que desenvolveu, chegou em algum ponto, que talvez vai gerar uma outra necessidade de envolver outros atores, de continuar o processo de elaboração, aquilo para, você documenta, e você cristaliza um processo que foi colaborativo, mas a partir desse ponto da cristalização, da documentação, você escala para todo mundo e é assim. Os famosos relatórios, né? Fez workshop bonitão, chamou todo mundo, conversou, criou um documento, falou, não, agora foi criado, tá aqui, isso vira uma planilha, eu vou mandar para você e todo mundo lê, tá? E todo mundo tem que entender o que foi criado. Essa colaboração ovo cozido. Eu, fizemos colaboração aqui, agora... Facilitaçãozinha ovo cozido. Ovo cozido. Não vai para nenhum outro lugar. Agora vocês vão repetir tudo como é. Ou como esse mesmo... pessoa envolvida com o processo colaborativo que dizia que era só juntar, ele falava, não, aqui a gente junta, pensa criativamente, depois a gente diz para outra pessoa o que ela tem que fazer. Exato. Ah, legal, então esse outro não vai colaborar nada, ele é só vamos usar um termo pesado, mas eu vou usar, ele é um escravinho seu para você executar a sua ideia brilhante. Que os eleitos foram reunidos para colaborar em algum lugar e aí o resto da população simplesmente engula essa criatividade linda e maravilhosa. Então, não é isso. Se você vai sair do ovo cozido, vai chegar no ovo mexido, houve mexida, colaboração em todo lugar. Então, foi feita uma colaboração, política pública, por exemplo. Foi feita uma grande colaboração para criar política pública, maravilha. Em nenhum momento, caro gestor público, acredite que esse documento que você vai disseminar vai dar conta dos problemas específicos de cada região. Não vai dar. Você vai ter que ir lá, levar esse documento de referência, maravilha, ele é uma referência? Ele é uma referência. Lá no contexto local vão aparecer outras referências que você não é nem capaz de saber quais são, porque você não está lá. E lá, esse público, com apoio de facilitadores, num processo colaborativo, vai dar um novo significado para aquela referência que você criou. E aí sim que a coisa vai pousar no solo e vai virar uma coisa real para alguém. E como é difícil, você sabe disso, Davi, como é difícil convencer o gestor público que esse processo colaborativo precisa acontecer depois. E é bom que tem uma continuidade dessa comunidade, né? Com Exato. quem estava pensando na facilitação do começo, continue nesse fio lógico, né? Porque se a gente, por exemplo, pega esse documento e vai contextualizar ele, territorializar, o perigo de cair no zenão de novo é infinito. Nossa. Ah, não, agora pegamos isso aqui, a gente vai ter que fazer outro mapeamento minucioso, porque se não tivermos dados e informações aqui, a gente não vai conseguir fazer muito nada. Detalhado. E aí, muito detalhado. Muito. E aí cria-se uma complexidade absurda que inviabiliza também. E aí que está esse jogo entre método e, digamos, intuição, né? Como que você não cai no Zenão, né? Você não cai nesse paradoxo desse filósofo clássico Zenão. Como é que você não cai nisso?
é você se tocando da loucura que você está. E isso tem a ver muito com uma intuição. Os métodos ajudam também, mas eles não dão conta só. Tem a ver com você perceber, cara, está demorando esse projeto, hein? Tem uma organização que eu apoio há muito tempo num projeto que demorou anos para eles saírem do lugar. Porque sempre tem uma nova etapa, sempre tem uma nova coisa. Não, falta mais isso, falta mais aquilo, falta mais aquilo. Esse é um jeito de você torturar alguém. Né? Você pede para alguém para limpar uma casa, você contrata um faxineiro para limpar a sua casa. E aí, cada vez que ele fala, tô terminando. Não, ainda falta tal coisa. Tem um livro ali, ó. Ainda tem livro. Agora você tem que abrir os livros e limpar página a página. Agora você tem que ler o livro. Você começa até a mudar a tarefa pro cara. Você fala, cara, tá ficando meio louco esse negócio, hein? E não vem aqui só limpar o chão, não, amigo? O que é? Exato. E aí tem uma dica para sacar isso, que aí você volta pro método, né? Sai da intuição e volta pro método, que é você nunca termina algo, nunca tá pronto. Você nunca fez o levantamento completo. Você nunca fez tudo. Como diria uma amiga nossa, a Ana Heloísa, do Senac, que fala, tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. Eu adoro essa frase dela. Faça o suficiente, não tudo, não completo, não termina. Você tem o suficiente para quê? Já até está na frase, suficiente para quê? Então, para que você está fazendo tudo isso? Você já tem o suficiente para dar o próximo passo? Tem, mas falta um monte de coisa. Falta, vai continuar faltando. Dá o próximo passo. Não fique parado ali, não caia no paradoxo de dizer não. Boa. Então, sempre falta 1 metro, sempre falta alguma distância para chegar numa porta, sempre falta. Mas, paradoxalmente, a gente passa pela porta e vai embora. Como é que a gente fez isso? A gente simplesmente não parou. Cara, mas aí os líderes de plantão vão falar assim, cara, mas e os indicadores? E as boa. métricas? E as métricas? As métricas têm que servir a esse processo e não servir para outra coisa. Por exemplo, é muito comum em programas de inovação, o que é apresentado como relatório indicando métricas é número de post-it usado, número de pessoas envolvidas, número de encontros, enfim, né? Índice de satisfação com o encontro. Legal. Eu sempre pergunto uma coisa, se a inovação que a gente está falando qual é a inovação? Essa é a única métrica que você precisa. Essa inovação é relevante? Como é que você vê se é relevante? Você botou no mercado? Teve adesão do público? Quanto do público teve de adesão? Aí você vai começar a perceber que tem indicadores. Você quer fazer algum indicador? O indicador sempre tem que refletir a realidade que você está, de fato, trabalhando. E não só o processo que você está seguindo. Perfeito. Então, eu lembro de um programa de um grande banco brasileiro, não vou citar aqui o nome, que estava fazendo um grande programa de inovação, muita gente usando como referência o que poderia ser um processo de inovação no sistema bancário e financeiro. E o relatório era só isso, era só números do processo. Quantas startups foram aceleradas, quantas pessoas envolvidas, número de mentores. Tudo bem, pessoal, está ótimo. Registra isso. Mas o indicador que eu queria ali era só um. Quantos aplicativos ou quantas inovações ali estão no mercado rodando. Quanto? Esse era o indicador fundamental. E não tinha em lugar nenhum esse indicador. Ou seja, eu diria que o programa foi mal sucedido. Porque não foi convertida, a inovação não foi convertida em intervenções na sociedade, no mercado, que de fato estavam ali sendo utilizadas e adotadas pelo público. Boa. O jeito que a gente pensa em indicador, de trás para frente, pode ajudar a gente a não cair no zenão, por exemplo. Com certeza. O indicador pode ser um jeito, pode ser um método para você não cair. Além da intuição, né, você também usar um método te indicar. Tipo, você chegou no resultado. Né? Vou dar outro exemplo. Eu estava apoiando uma iniciativa educacional, que era a criação de um novo programa educacional, que caímos no zenão. Sempre faltava alguma coisa. Eu falei, pessoal, o que falta? E para cada coisa que falava, eu dava uma solução. E cada solução que eu dava suscitava mais problemas. Eu falei assim, pessoal, vocês não querem fazer. Vamos ser honestos? Vocês não querem fazer esse programa. Se vocês quisessem, vocês já tinham feito. E depois eu fiquei sabendo que, de fato, uma série de consultores já tinham tentado ajudar. E eu era mais um dos consultores tentando apoiar eles. Mas eu fui o único que falou, vocês não querem fazer. Né? Cancela o projeto, vocês não querem fazer. Encontre a motivação organizacional para esse não que vocês têm. Porque não tem nada a ver com o que a gente possa fazer. Nada. Está em outro lugar. Inclusive, o zenão é uma desculpa para você tangibilizar um incômodo que não está sendo verbalizado ali. Que também pode ser endereçado pela facilitação. Né? Pelo meta-design. Qual é o contexto que a gente está? O que está acontecendo aqui? É por isso que o zenão está acontecendo. Ele tem um motivo, né? Alguém está impedindo, a gente está só inventando desculpa. E aqui, até né? quando a gente tem consciência disso, né? Pensando que nessa visão do meta-design, a gente está olhando também todo esse ambiente, né? De perceber quando isso vira uma tática explícita, às vezes, de algum autor social para barrar o processo, né? Sim. Para impedir, né? Principalmente de algum líder na cargo-chefia, quando você vê que se for um projeto de inovação, como vários que a gente passou, quando ela começa a transbordar e ir para outras áreas institucionais, que não era aquela área de origem, ela começa a desdobrar socialmente, vai chegar numa área e é um jeito das pessoas se protegerem, né? Para você chegarem aqui tem que fazer antes isso, se não fizer aquilo não vai dar para fazer assado, isso é melhor não agora. Não, e o último refúgio do zenão eu não entendi.
Simplesmente declarar, vocês querem fazer isso, isso, mas eu não entendi ainda. Explica melhor. E nunca está claro. Nunca tá claro. E a pessoa pode reclamar que ela não entendeu, claro. Você vai dizer que ela é burra, né? ou que talvez o burro seja você, né? Então, de fato, né? Mas é interessante o que você falou, porque isso tem a ver com cultura organizacional, de fato, né? E aí existem os lugares organizacionais que estão sendo ameaçados por aquela transformação. E é normal que aconteça, é normal que as pessoas se agarrem na realidade delas, é normal, não tem nenhum problema nisso. O problema é você não tentar endereçar isso fazendo um movimento bem do meta-design, que é se afastar e observar o contexto. Espera, o que está acontecendo no contexto? Eu estava aqui trabalhando com esse grupo, começou a sair resultados muito interessantes, e agora começou a impactar em outros setores da empresa, ou da organização, e isso está gerando incômodo, problemas, porque tem a ver com conflitos políticos, conflitos vários. O que está acontecendo? E aí perceber que é uma nova etapa do projeto. Exato. E essa nova etapa do projeto vai exigir outras ferramentas, outras ações, para chegar no resultado que a gente precisa chegar. Bom, e a boa notícia é que temos jeitos de lidar com isso. Maravilha. E é a hora do nosso jabazinho. A gente vai lançar agora um curso de facilitação com meta-design. E a gente fez uma edição que era um crash course, era um curso de um fim de semana bem focado em discutir e aprender algumas ferramentas. E nesse momento a gente quase que inverteu o título, né, Caio? Antes era facilitação com meta-design, agora é meta-design com facilitação. Com facilitação, perfeito. É um curso maior de 40 horas, ele tem alguns encontros durante a semana, tem alguns dias de imersão, mas que discute um pouco desse contexto que a gente falou aqui, né? De maneira mais delongada, mais detalhada. E tem a riqueza de ser a troca, né? De ter a troca entre pessoas de vários contextos, né? E tem um quê de conversar sobre casos, de falar sobre ferramentas, troca de experiência, de abordagens, contar em detalhes esses casos que a gente trouxe aqui também, né? E a gente vai começar em abril. Fiquem ligados aí no nosso canal, a gente vai lançar também a divulgação certinha, as datas, como vocês se inscrevem, como é que é o programa, como é que ele funciona. E vai ser um prazer ter vocês com a gente. Infelizmente, a gente está chegando no nosso final desse episódio, Caio. Quanta coisa falamos hoje, hein? Que maravilha. Queria agradecer a sua presença. Agradeço a você. Prazer aqui. A sua liderança primorosa. Muito obrigado. Eu treinei muito para isso. Fiz um curso de meta-design para isso. E agradecer ao Thiago Padovan, que está aqui, né, conosco virtualmente. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Roda a vinheta.